E nós vamos falar agora sobre a República Militar, que também é conhecido como Estado Autoritário, ou República Autoritária, ou Ditadura Militar. Tem vários nomes. República Militar, ela vai de 1964 até 85. O golpe dado devido ao medo de uma cubanização do país, ou seja, o pessoal da direita, né, tinha medo que o Brasil virasse uma nova Cuba. Apoio de setores civis, conservadores, igreja, da UDN, União Democrática Nacional, jornais de centro e de direita. Militares com ideias de salvação nacional, ou seja, só eles que vão salvar o Brasil, acabar com a corrupção do Brasil, né? Coisa que não aconteceu nada. Durante a República Militar, depois do golpe, foi feito o bipartidarismo, onde criou-se dois partidos no Brasil. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Em 67 foi feita uma Constituição, a Constituição de 67. Ela foi outorgada e promulgada. Como assim? Bem, vou explicar para vocês. Ela foi outorgada por quê? Porque não foi feita uma Assembleia Constituinte. Pegaram os deputados que já tinham no Congresso, tiraram uma parte deles, uns 10, 30 mais ou menos, e eles montaram a Constituição de 67. Depois dela pronta, ela foi apresentada ao Congresso completa, ou seja, o Congresso não pôde dar palpite nenhum. Então o Congresso só pôde dizer sim ou não para ela. O Congresso acabou dizendo o quê? Sim. Então por isso que acontece. Quem é de direita fala que ela foi promulgada, porque o Congresso disse sim. Só quem é de esquerda fala que ela foi outorgada, porque não teve participação do Congresso. O Congresso foi obrigado a dizer sim. Beleza? Essa Constituição ela é centralizadora e autoritária. Nesse período, em dezembro de 68, teve o AI-5, né? O Ato Institucional número 5, que é aquele que fecha o Congresso e acaba fechando o Brasil. Durante a República Militar, na administração, nós tivemos uma centralização, padronização administrativa, tentativa de combate à burocracia, mas continuou tendo o quê? O clientelismo, a corrupção e o nepotismo. O que é clientelismo? O amigo do meu amigo é meu amigo, então acaba ganhando uma concorrência, coisa assim, um cargo, alguma coisa do tipo. Tá? Nepotismo é o fato de eu colocar o meu filho ou meu pai me coloca no poder, beleza? Não num cargo público. Isso é nepotismo. Tá? Na educação, eles acabaram fazendo o padrão com os Estados Unidos, que é uma coisa chamada USAID, tá? USAID, tá? Criação dos 3 níveis, né, que nós tínhamos há tempos atrás, né, que é o ginásio, né, o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau. Economia. Crescimento econômico e da infraestrutura. Ou seja, não pode se falar que o governo militar só teve coisa ruim. Tá? Teve um crescimento econômico, claro que sim, apesar da concentração de renda, né? E da infraestrutura, né? Com obras com rodovias, algumas ferrovias, portos, aeroportos, etc. Aumenta a dívida externa. Custa o quê? Por causa disso. Né? Queda do poder aquisitivo dos trabalhadores e aumenta a concentração de renda. A ideia do ministro da Economia, na época, que era do chamado milagre econômico, que era o Delfim Neto, a ideia dele era falar assim, a economia brasileira era que nem um bolo, e a função do governo era fazer o bolo crescer, para depois ser repartido. Só que o bolo cresceu e não foi repartido. É daí que vem a concentração de renda. No lado social, nós temos a censura, a limitação da participação política, né, porque o voto começou a ser voto indireto, não podia votar direto para presidente nem para governador, né, nem para prefeitos de capitais e cidades importantes. Né. Nós temos também a tortura. A tortura é uma concepção norte-americana. Né. A tortura é uma ideia que você pode torturar as pessoas porque existe o tal do inimigo interno. Esse tal do inimigo interno quem inventou foi os Estados Unidos. Né. E nós temos as chamadas greves operárias no final da década de 70, quando aparece o tal do Luiz Inácio Lula da Silva. Política. As eleições eram indiretas, ou seja, quem elegia um presidente e um governador era o tal do colégio eleitoral. Nós temos uma repressão e uma censura na parte política. Cultural. De novo, censura na cultura, com alienação cultural. Despolitização e controle das críticas. Nessa época apareceu o quê? O tropicalismo. Muita gente critica o tropicalismo pela falta de quê? De posicionamento político. Beleza? Tá? A República Militar começa a entrar em sua decadência na década de 80, quando surge o pluripartidarismo no governo do Figueiredo. Então aparecem vários partidos. O PMDB, né, que é o MDB, né, então ele vira Partido do Movimento Democrático Brasileiro. A antiga Arena vira PDS, que é o Partido Democrático Social. Lembrando que antes de ser PDS era Arena e antes de ser Arena era UDN. O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, ou seja, que é o partido do Brizola. O Brizola não pôde entrar no PTB, então acabou tendo que fundar para ele o PDT. E o PT, que ajuntava todo mundo, que era a oposição da época, era o PT. Antes do pluripartidarismo foi feita a lei da anistia, tá? Só que a anistia só era dada às pessoas que não pegarem armas, né, contra o governo. Em 85, um deputado do Mato Grosso, né, o Dante de Oliveira, acabou fazendo as diretas já, a campanha das diretas já, uma mobilização social para que o quê? Tivesse eleição direta do presidente já em 85.
Não deu certo, né? Mas mesmo assim teve eleição indireta de um civil, o Tancredo Neves, e o vice era o José Sarney. O José Sarney ele era do PDS, só que como o PDS colocou como candidato o Paulo Maluf, a turma do Sarney não gostou disso, então eles saíram fora e montaram um partido chamado Partido da Frente Liberal. Tá? No governo da República Militar teve um considerável aumento da dívida externa, beleza? E acaba deixando o Brasil num certo rolo desgraçado, né, que vai acabar sendo a fase de transição do Sarney e do Collor, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Beleza, moçada?